Se você está passando por uma crise no seu casamento e acha que tudo terminou, você precisa ouvir isso até o final. A crise não significa que o casamento acabou. Na verdade, pode ser o início de algo muito mais forte. Casamentos não acabam por causa da crise, mas pela forma como os casais lidam com ela. Eu tenho visto casais desistindo do casamento porque interpretaram mal a crise. Eles pensam: se a situação chegou até esse ponto, é porque já não existe mais o que fazer. Mas deixa eu te dizer uma verdade. Todo casamento saudável já passou por momentos de crises, já enfrentou grandes adversidades. Eu sou Ednei Brito e tenho ajudado muitos casais a enfrentar crises, a enfrentar adversidades e a construir um amor inabalável. Fica comigo até o final desse vídeo e com certeza você vai ficar muito mais preparado e com um olhar diferenciado em relação a essa questão da crise. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre o que é a crise e quero também analisar 3 questões relacionadas à crise, tudo com o objetivo de dar a você muito mais informações para que a sua maneira de analisar o seu casamento e as adversidades possam ser, talvez, melhoradas e melhoradas bastante. E o primeiro ponto a ser analisado em relação à crise é que crises são inevitáveis no casamento. Talvez você pense que somente no seu relacionamento as coisas adversas acontecem, que somente no seu casamento as coisas muitas vezes dão erradas, e às vezes até na maioria das situações dão erradas. Mas entenda isso, todo casamento passa por crises, e melhor ainda, não existe casamento sem crise. Veja bem, são 2 pessoas vindas de lares diferentes, de famílias diferentes, com maneiras diferentes de ver as coisas, e essas 2 pessoas se unem. Não há como haver uma convivência natural, normal, sem crises. Porque sempre onde existirem histórias diferentes, as crises também existirão com toda certeza. Segundo ponto a ser analisado é que crise não significa falta de amor. Embora muita gente entenda que quando a crise chega é porque chegou o momento de pôr um fim ao relacionamento, porque pensam, se estamos neste ponto é porque o amor já não existe mais. E isso normalmente não é verdade, normalmente não é real. O amor sempre está lá. Às vezes ele está ferido, está machucado, às vezes está sufocado, às vezes mal comunicado, mas ele está lá, esperando para ser renovado, esperando para ser despertado. O amor não desaparece por causa da crise, mas muitas vezes o que a gente tem visto é o amor se tornar ainda mais forte em meio à crise ou até mesmo por causa das crises. E o terceiro ponto que quero analisar é a interpretação que fazemos da crise. Isso sim pode ser um grande problema. E para facilitar a compreensão disso, imagine comigo 2 casais. Um deles vê a crise como um grande problema e como um fim. E se eles veem a crise como o fim, o que vai acontecer? O diálogo vai ser cada vez menor, o investimento que o casal vai fazer no relacionamento também diminui, eles já não têm mais ânimo para continuar avançando, e com isso o que acontece? Eles se desanimam e acabam desistindo. O relacionamento que não foi alimentado devidamente acaba realmente terminando, chegando ao seu fim. Mas pensemos num outro casal, e este outro casal vê a crise como um alerta,
um sinal, um aviso. E por verem a crise como um alerta, o que fazem? Procuram se melhorar, se comunicam mais, se aproximam mais, fazem mais investimentos no casamento e com isso crescem. E pelo fato de fazer tudo isso, o relacionamento que estava em crise acaba melhorando, acaba sendo restaurado. E tudo isso acontece não foi por acaso, mas o que mudou inicialmente foi a forma como eles passaram a olhar para a crise no casamento. E com isso a gente chega a uma conclusão óbvia. A crise ela pode destruir um casamento, mas também ela pode construir um casamento ainda melhor, mais forte, mais maduro. E só para aumentar a clareza a respeito disso que estou falando, deixa eu dar ainda mais um exemplo. Imagine um osso quebrado. Eu não sei se você já teve essa triste experiência de ter um osso quebrado. Imagine o braço, o osso do braço quebrado. O que vai acontecer? Ele fica frágil, dói, uma dor intensa, e enquanto está nesta situação, o pensamento que se tem é: esse braço, esse osso nunca mais voltará a ser como antes. Agora pense comigo, se esse osso for devidamente tratado, cuidado, o que vai acontecer ou o que pode acontecer é que ele seja muito bem calcificado e depois, exatamente no local onde houve a fratura, o osso pode ficar muito melhor, muito mais forte do que era antes. E é assim que acontece com o casamento. A questão não são as crises, eu repito, mas como se encara a crise. E quando a crise é vista como um sinal de alerta e até como uma oportunidade, busca-se então todo o tratamento necessário, com carinho, com amor, busca-se o que precisa de fato ser feito. E quando acontece o tratamento correto, o casamento melhora. A crise deixa de ser apenas um problema e a crise acaba se transformando numa grande oportunidade. E você percebe que casamentos restaurados, eles não ficam mais fracos. Ao contrário, eles se tornam ainda mais fortes, mais seguros. Agora deixa eu te fazer algumas perguntas muito significativas. Você está vendo a crise no casamento como uma injustiça? Como um fim do relacionamento? Está vendo a crise como algo insuperável? Ou para você a crise é uma oportunidade? Talvez o problema não seja a crise, mas a forma como você está vendo a situação. E se você precisa, quer superar crises na vida e viver e vencer essas adversidades, eu vou deixar aqui nos comentários deste vídeo um link. É o link de um curso que trata exatamente sobre essas questões de crises no casamento, como elas são, como superar e como superar as diferentes facetas de uma crise. Você vai entender tudo isso, portanto, clique no link e entenda mais sobre a crise e como superá-la. E deixa eu ainda te falar, se você mudar a forma de olhar para a crise, você vai mudar também a forma de reagir a ela. E quando você muda, o seu entorno também começa a passar por mudanças, por transformações. A crise não precisa ser o fim da história, mas ela pode ser o começo, o momento da virada, o momento da mudança e de uma mudança para viver um relacionamento muito especial, muito mais forte, muito mais maduro. E se vocês dois aprenderem a enfrentar as crises juntos, vocês se tornarão um casal muito forte. Tão forte que não haverão situações adversas, contrárias, ventos contrários que soprem e que poderão destruir esse relacionamento de vocês. O seu casamento não acabou. Ele pode estar passando por um momento difícil,
por uma grande crise, mas a crise também pode ser usada como um trampolim para fazer o seu casamento voar ainda muito mais alto, muito mais seguro. É como empinar pipa, e a pipa só sobe contra o vento. Então, faça da crise uma oportunidade para alçar voos muito mais altos no seu relacionamento conjugal. E escute isso: as crises podem fazer a diferença entre um casamento saudável ou a destruição de um casamento. E este é assunto para o nosso próximo vídeo. E você pode tomar uma decisão agora. A seguinte decisão: eu escolho lutar pelo meu casamento. E eu vou inclusive pedir para que você escreva nos comentários aqui embaixo, escreva isso: eu escolho lutar pelo meu casamento. E por você tomar esta atitude de lutar e de escrever aqui, de compartilhar isso, nós vamos orar por você e outras pessoas, muitas outras pessoas também estarão orando por você para que essa crise se torne apenas questão do passado. Daqui a pouco, apenas questão do passado, porque você terá um casamento muito mais forte, muito mais vencedor. Esse vídeo está te ajudando? Se sim, eu vou pedir para que você curta este vídeo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe este vídeo e assim muitas outras pessoas, outros casais também serão alcançados e abençoados com esta mensagem que poderá ajudá-los na transformação, na mudança, na restauração do seu casamento. Vamos fazer isso juntos em Cristo Jesus.